Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você ainda não tenha uma amiga de oração. Esse é o Amigas de Oração, um encontro semanal, onde a gente se reúne para bater um papo entre amigas, para a gente falar de Deus de uma forma leve, descomplicada. Eu e a minha amiga Ana e a nossa comunidade de mulheres estamos juntas aqui toda sexta-feira às 7h30 da manhã. Então, junte-se a nós. Nosso tema é Quando a Crítica Dói, como reagir como Jesus. Meninas, bom dia! Pronto. Quando eu estava lá falando e vocês não estavam escutando, eu estava falando sobre o tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre crítica. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas a crítica não dói, a crítica dói. E só que a gente tem muito para aprender com a crítica, né? E muitas vezes essas críticas elas vêm de pessoas íntimas nossas, aí talvez é onde mais dói, é marido, pai, mãe, filho. Mas às vezes elas vêm de pessoas que nem nos conhecem, né? E é onde a gente se sente injustiçada, não se sente compreendida, porque como assim que vem uma pessoa do nada e me traz uma crítica sem ela me conhecer? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, ver o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso, a gente sai numa paz, sabe a paz que excede todo o entendimento? Pois é, a gente sai com essa paz quando a gente entende que não é sobre nós, é sobre a pessoa que está criticando. Mas ainda assim a gente tem a aprender com essa crítica. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Como reagir à crítica como Jesus, o que que a Bíblia nos ensina sobre enxergar, inclusive, a pessoa que fez a crítica e o que que a gente tem para aprender com isso. E assim, a crítica faz parte da caminhada de todo mundo, né? Agora, quando a pessoa está vivendo o propósito de Deus, aí é que faz mais parte ainda. Porque quem não está vivendo isso não entende. E aí é que a pessoa critica mais. Então, quando a gente está vivendo um caminho que outras pessoas. E aí não precisa ser só o caminho de Deus, tá? Quando a gente está vivendo uma jornada, um caminho que a outra pessoa não entende, ela critica. Porque aquilo é completamente fora da zona dela, do coração dela, do campo de visão dela. E em vez dela, às vezes, passar a saber do que se trata, ela critica. E como e assim, quando a gente faz algo, né, com muito amor, com muita verdade, a gente se sente injustiçada porque a gente sabe do nosso coração. E nesse ponto é que é muito legal a gente aprender com a Bíblia, porque Jesus nos justifica, Deus nos justifica. A gente não precisa nem ficar se justificando para os outros, porque a gente sabe de que a gente é filha e Ele é que nos justifica. Então, para a gente começar essa live, eu queria deixar uma mensagem para vocês. O nosso chamado não depende da aprovação dos homens, mas da nossa obediência a Deus. E aprende uma coisa: nem todo mundo vai entender o seu chamado, mas o céu já entendeu. O céu já aprovou o que você carrega aí dentro de você. E quem tem a aprovação do Pai não precisa da aprovação de mais ninguém. Não é mesmo, Juju? É, Aninha, com certeza. Vamos orar para a gente começar? Vamos. Vamos. Então vamos lá. Quer que eu Posso faça a ir? Você oração? quer ir? Hã? Posso fazer aqui a oração rapidinho? Vamos lá. Vamos. Pai amado, te peço, Pai, por mais um dia na sua presença e te agradeço por isso. Obrigada por trazer essas mulheres aqui para ouvir um pouquinho da sua palavra, para a gente descomplicar no coração dela tudo que vem da sua palavra. Eu te peço que invada os nossos corações, as nossas casas, as nossas mentes agora. Rasga o nosso coração, Pai, para que a gente, com toda humildade, consiga extrair o que o Senhor tem de melhor para nós, que a gente aceite, que a gente escute, que a gente pratique, Pai. Nos tire da vaidade, do ego, para que todo aprendizado, segundo a Sua palavra, seja colocado em prática, não em nossa honra, mas em honra ao Senhor. Que toda crítica recebida consiga reverberar o amor do Senhor em nós e a gente consiga enxergar com sabedoria o que fazer. Amém. 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 Que lindo. Ai, ai, gente, vamos, a gente separou, assim, alguns subtemas, né, para ir trabalhando esse tema crítica. E o primeiro deles, na verdade, vocês devem ter acompanhado ou não, mas eu propus para a ajuda a gente falar desse tema hoje, porque na semana passada eu recebi uma crítica sobre a coleção de joias cristãs que eu estou fazendo, né? Falando que eu estou usando Deus para vender, capitalismo, e eu fiz um post, depois quem não viu pode assistir.
E é aquilo que eu até vou falar hoje, né? Eu sempre analiso o que que eu posso aprender com essa crítica. Será que essa crítica está ferindo o meu ego? Ou é uma crítica que eu posso ignorar porque ela não está tendo imã comigo? E quando eu recebi essa crítica, eu fiquei muito reflexiva. Eu falei, uai, gente, eu tenho algo para aprender aqui. Não sobre a crítica, porque ela não me pegou, ela não colou em mim. Porque eu sei do meu coração, eu sei da minha intenção, eu sei de quem eu sou filha e sei do meu chamado, né? E é aquela coisa, quem não está vivendo aquilo ali não vai entender. Mas eu entendi que a gente sempre fala, né, Ju, que as nossas lives a gente não consegue agendar o tema, falar para vocês com antecedência o tema, porque é muito do que a gente está vivendo ali naquela semana, né? Então, quando eu vivi aquilo, eu falei, acho que isso dá uma live, né? Crítica é algo que está tão presente na vida das pessoas. Então, olha que legal. Então, dessa crítica surgiu uma live do Amiga de Oração. Então, o que que a gente tem para aprender sobre isso, né? Primeiro, por que que a crítica dói tanto? E a crítica dói porque ela fere a nossa identidade. Muitas vezes a crítica já vem assim: você é isso, você é aquilo, você e principalmente quando vem de pessoas que nos conhecem mais profundamente, né, da família, às vezes você é mau caráter, você é chata, você é não sei o quê. O ser, fere a nossa identidade, quem a gente é. E aí tem vários pontos, né? Quando a gente realmente sabe quem a gente é, a gente sabe a nossa identidade de filha, a gente não se sente ferido. Mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente não tem uma inteligência emocional e espiritual suficiente para entender que é muito mais sobre a pessoa do que sobre nós. E em outros casos, quando a crítica vem às vezes de pessoas que não te conhecem, ela fere o seu propósito, como essa crítica me chegou, né? De uma pessoa que nem convive tanto comigo e vem ferir as minhas intenções, né? Tentar julgar as minhas intenções. E isso dói, porque a gente vai para um lugar de querer ser compreendida e não querer ser injustiçada, aquela coisa toda. Mas quando a gente tem certeza de que Deus nos justifica, a gente também sai desse lugar de coitadinha, sabe? E é o que eu falei, quando a gente está fazendo algo com muito amor, com muita entrega e com muito propósito, essas críticas mal intencionadas, elas machucam de certa forma, né? Mas aí quando a gente pensa que nem Jesus agradou todo mundo, a gente também sai desse lugar de coitadinha e fala, gente, quem somos nós para não ser criticados, né? Ô, Aninha, eu fiquei pensando muito nesse tema e algumas coisas vieram assim ao meu coração, sabe? A primeira delas, eu compartilhei lá no nosso grupo do WhatsApp, Amigas de Oração. Se você ainda não está no nosso grupo, você pode pegar o link. Se estiver vendo no YouTube, tá aqui na descrição, ou no Instagram, tá na minha bio, tá na Ana também. Mas eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp um vídeo essa semana que me inspirou de um rapaz que falava que o nosso problema é a gente querer ter fé através dos nossos sentimentos. E fé é um processo mental. Porque se a gente condiciona a nossa fé ao que a gente sente, hoje eu estou sentindo de um jeito, amanhã de outro, depois de outro. E é muito diferente, porque a Bíblia define fé como a certeza daquilo que a gente não vê, mas é uma certeza. E aí ele fala uma coisa maravilhosa no vídeo. Ele fala assim: quanto é 2 mais 2? É 4. Se você estiver triste, é 4. Se você estiver feliz, é 4. Se você estiver animado, é 4. Assim é a certeza que Deus existe. Não importa como é que você se sente. Isso é uma coisa. E aí, o que isso tem a ver com a crítica? Porque eu amei essa fala desse cara, ela me deixou super pensando, sabe? O que isso tem a ver com a crítica? Eu acho que quando a gente quer não sentir a crítica, a gente sempre vai acabar frustrada. Porque não tem jeito de a gente não sentir. Nós vamos sentir. Sentir. Uhum, Mas quando o que nos define é aquilo que a gente sente, exatamente igual na fé, quando o que define é o que eu sinto, pensa numa massinha de modelar bem molinha, o que eu sinto é moldável. Cada pancada que eu tomar vai moldar o que eu sinto. Então, o que eu sou passa a ser refém daquilo que eu estou recebendo. Então, onde é que está o ensinamento nisso? E o ensinamento bíblico nisso? É que a nossa conduta precisa ser uma transformação da nossa mente, daquilo que eu sei, não daquilo que eu sinto.
Então, falar que a gente não vai sentir dor, né? O título da live que você escolheu, né, Aninha, foi muito sábio por causa disso. Você falou assim, quando a crítica dói, porque a crítica dói. A crítica não. Mesmo as infundadas, mesmo as Uhum. mentirosas, porque vão causar uma revolta. Então, doer vai doer. Os conselhos, né, que alguém te dá, tipo assim, não ligue, não sinta. Não tem como não sentir. A questão é o que eu faço com Com isso que eu aquilo sinto, que né? eu sinto. Exatamente. O que eu faço com aquilo que eu sinto? Aí a gente tem Uhum. que trabalhar as certezas, a mente. Eu achei isso uma sacada maravilhosa, tanto para Uhum. a prática, né, Tanto pra quanto vida, né? para a vida e para a nossa fé. Se eu for guiado pelo que eu sinto, a gente está perdida, né? Eu acho que tudo na vida é muito sobre como a gente encara, como a gente enxerga, qual o significado que a gente dá para aquilo. Porque tudo pode ser sobre tudo, né? Depende de como é isso. Cada pessoa tem uma lente para enxergar a vida, né? Tem gente que tem uma lentezinha cor-de-rosa, frufru, e vai enxergar tudo como se fosse mil maravilhas. Tem gente que tem uma lente preta, suja, que não consegue enxergar bondade em nada. Então, qual é a lente que você está querendo enxergar a sua vida, né? E lá, aí vamos para a Bíblia. Lá em Provérbios 18, 21 fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E, gente, quando a gente está muito com Deus e muito com a Bíblia, a gente pensa duas vezes antes de falar alguma coisa, sabe? Antes de ferir alguém. Porque quando a gente entende que a gente pode abençoar ou amaldiçoar através das palavras, isso tem um poder tão grande. Porque, pensa bem, é, se é quantos jovens estão suicidando, né, tirando a própria vida na internet por conta de críticas, ou então entrando em depressão por conta de críticas, porque se a pessoa não está aqui com Deus, não está evoluindo espiritualmente, emocionalmente, ela não dá conta mesmo, não, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente nunca sabe o que a pessoa que vai receber a crítica está passando, que momento que está a vida dela, e uma palavra nossa pode destruir a vida dessa pessoa, pode amaldiçoar a vida dessa pessoa. E muito dentro de casa também, porque às vezes a gente usa palavras duras com pai, mãe, filhos, marido, esposa, porque tá ali no cotidiano, é isso aí, vai passar, sabe? E não. E a gente às vezes amaldiçoa as pessoas que mais estão perto da gente. Eu não vou aprofundar nesse assunto, porque ele foi tema de uma live nossa de palavras, né? Sobre palavra, o poder das palavras. Depois vocês assistam lá. Mas eu queria deixar esse provérbio, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, para sempre que a gente for pensar em criticar alguém, ainda que seja uma crítica construtiva, a gente pensar se realmente a gente está levando algo de bom para essa pessoa através de uma crítica realmente construtiva, ou se a gente está falando que é uma crítica construtiva disfarçada de crítica maldosa. E essa crítica, quando ela é maldosa, ela revela muito mais sobre a pessoa que fez a crítica do que sobre quem recebe a crítica, né? E foi muito engraçado que quando eu contei, a primeira pessoa que eu contei da crítica foi para a Ju, né? O Vini, claro, mas depois eu mandei para a Ju. Porque ela tá me acompanhando muito nesse processo, né? Desde quando eu comecei a criar a coleção e tal. E ela falou uma coisa para mim, sem nem saber, assim, o direito, o que que é a crítica, né? E depois eu falei assim, amiga, é exatamente o que você falou. Né? A Ju, tipo assim, matou a charada na hora, porque eu conheço a pessoa e tal. E eu falei exatamente isso. Então, qual que é o padrão da crítica? Que foi o que a Ju, na hora, falou comigo e eu falei, é exatamente isso. Muitas vezes a crítica vem de uma pessoa que tem inveja de você, de uma pessoa incrédula, ou seja, uma pessoa que não acredita em nada, não se apega a nada, não acredita em algo maior. Ou a crítica vem da religiosidade, porque a gente sabe que a religiosidade, ela mais afasta da intimidade com Deus do que qualquer outra coisa. E quando a Ju me mandou, ela falou algo assim, amiga, às vezes essa pessoa, ela queria ter a coragem de fazer o que você faz, ou então ela queria ter a vida que você tem, ou então queria ter o marido, os filhos, alguma coisa, e a pessoa não dá conta. Aí ela precisa transbordar de alguma forma a insatisfação dela pela vida, sabe? Alguma coisa nesse sentido, né, Ju, que você me falou? E aí eu falei, nossa, amiga, é exatamente isso. E quando a gente fala sobre religiosidade, né? Os fariseus da época de Jesus, eles não compreendiam a missão de Jesus. Por quê? Porque eles viviam naquela bolha da religiosidade deles, do que eles achavam que era certo, segundo o que eles acreditavam, e segundo as ordens que eles queriam que o povo cumprisse. Então, se eles estavam ali numa bolha, chega Jesus, todo disruptivo, porque Jesus era super disruptivo.
e começa a falar as coisas, a missão dele e tudo mais, o povo critica, caia matando em cima dele. Até porque eles eram a definição do que era santo. E Exato. aí, então, quando chegou uma nova definição do que era santo, eles se tornaram não santos. E qualquer um perto de Jesus é não santo, né? Então, a gente se admitir imperfeito e não santo é muito difícil. Então, como é que eu rebato isso? Eu preciso criticar, né? É muito engraçado, Aninha. Às vezes a gente fala assim: ai, eu vou fazer tal coisa, e se vier uma crítica? E esse é outro ponto que a gente é muito iludido, porque não é se vier uma crítica. A crítica é o padrão do comportamento humano. Uhum, E a Bíblia nos revela isso em várias passagens, o que a Ana falou do poder da língua, mas também tem aquela passagem que ele fala assim: hipócritas, tirem a trave do seu olho, o tronco do seu olho, antes de olhar para o olho do outro, antes de falar do outro. Então, nós estamos cheios de. Não é um cisco no olho, é um tronco no nosso olho, e tentando falar do outro, né? Esse é o padrão do comportamento humano, e não é só daqueles que nos criticam, é o nosso comportamento também. uhum. É assim que a gente se define, muitas vezes, por meio de comparação, dando as nossas opiniões. Essa é a nossa natureza. Então, querer viver sem receber críticas é morrer. Não tem jeito. Nós vamos ser criticadas. E isso vai doer, nós vamos sentir. É intrínseco à vida, né? A questão é quais são as certezas que a gente tem que vai nos ajudar a lidar com isso. Então, quando a gente entende a natureza das pessoas, inclusive a nossa natureza, que é o tempo todo opinar, comparar, julgar, isso fica mais fácil porque isso para de nos surpreender. E tem uma situação, né, Aninha? Você falou assim, às vezes tem pessoas até em nós extremos, tirando a vida, porque às vezes a gente acha que a crítica vai vir de um, de dois, mas eu vou ter 10 me apoiando. E mesmo assim, esse um e dois dói. Uhum, Mas e se os 10 criticarem? Que é o que hoje existe, que é cancelamento. E, uhum. e se o que eu fizer for um fracasso? Será que isso vai acabar com a minha vida, com a minha identidade? Então, tem um monte de gente que firma a sua identidade em não receber críticas, em não errar, e quando tudo dá errado, a identidade desmorona, Exato. né? Então, isso a gente precisa entender onde está a nossa identidade. Porque Uhum. se ela for baseada em não receber críticas, a nossa jornada vai ser uma jornada muito complicada, né? Não vai existir, né? Porque essa opção ela não existe. E, gente, corações, os corações das pessoas que não vivem essa graça de quem está buscando a Deus, eles vão tentar sempre invalidar nós que estamos nessa graça. Ou vão falar que é fogo de palha. Quantas vezes me falaram de fogo de palha, né? Porque engraçado que o meu fogo de palha com Deus tá durando desde 2022, que foi quando eu realmente mergulhei. Então, é só porque agora eu resolvi abrir a boca, né? Então, como eu, por exemplo, vamos dizer assim, o meu padrão na rede social, na minha profissão, é sempre falar do que eu estou vivendo. Teve uma menina que deixou um comentário muito lindo nesse vídeo sobre a crítica que eu falei, que ela falou assim, Ana, as pessoas que te conhecem há mais tempo, elas sabem que todas as suas coleções e tudo que você faz é muito baseado no que você está vivendo. Então agora não seria diferente, porque é isso que você está vivendo. E é exatamente. Eu crio as coisas baseadas no que eu estou vivendo naquele momento, né? No que a vida está me trazendo. Então, outras pessoas que não estão experimentando essa mesma graça, elas vão tentar invalidar. Só que quando a gente anda com Deus, a gente consegue ter compaixão pelas pessoas. Porque se você for olhar com o olhar da compaixão, você vai entender, falar, gente, ela não sabe o que eu estou vivendo, ela nunca experimentou esse amor de entender que eu sou filha de Deus, de entender que eu tenho um pai muito amoroso, ela não sabe o que é isso. Então ela ainda vive no padrão da crítica, da inveja, de não saber que ela também é filha desse mesmo pai, que ela também pode receber todo esse amor, mas ela não sabe ainda. Então, quando a Então, gente consegue enxergar com o olhar então da compaixão, ah, se ocupar
do próprio propósito, o que também é triste. Porque para a pessoa ter um tempo de parar a vida dela nesse mundo de internet que nós vivemos, né? Ter um tempo de parar a vida dela, ir lá e falar assim: eu vou digitar aqui 5 linhas para criticar alguém. A pessoa está com muito tempo de não viver o próprio caminho, o próprio Uhum. propósito, a própria intimidade com Deus, a própria consciência dos próprios dons e talentos. E é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Essa pessoa que está me criticando, ela me quer bem? É uma das pessoas que me amam? Ou essa pessoa que está me criticando, ela sabe, ela tem autoridade, ela sabe mais do que eu sobre esse assunto? Porque senão, não faz sentido o que está É, dela, né? por exemplo, se fosse você, amiga, que está acompanhando todo o meu processo já tem um tempo, me fazendo alguma crítica, é alguém que eu vou parar e vou escutar. E vou falar, pera, né? Se a Ju tá me fazendo uma crítica, ela tá me acompanhando, talvez tenha algo que eu precise realmente olhar. E preciso ser humilde para escutar o que ela tá me trazendo e aprender com o que ela tá me trazendo, que é exatamente o que você falou, né? Mas se for uma pessoa que, gente, mal te conhece, mal sabe quem você é, não convive com você, não sabe das suas dores, não sabe o que que você tá ali lutando, não sabe das suas batalhas, gente, não precisa. Vamos ver um pouquinho como que Jesus foi criticado na Bíblia? Olha, chamaram Jesus de endemoniado, lá em João 8:48, a gente consegue ver isso. Zombaram de Jesus, duvidaram do chamado dele, duvidaram da autoridade que ele tinha. E ainda assim, gente, Jesus não ficava se justificando na frente de todo mundo. Você não vê nenhuma passagem da Bíblia que Jesus ficava ali argumentando e batendo boca com o povo, querendo provar quem ele era, querendo provar a autoridade que ele tinha. Não. Isso, para mim, é o maior aprendizado de tudo, da humildade de Jesus diante da crítica. Por quê? Porque ele permanecia ali, ó, firme no propósito. Ele sabe de quem ele é filho, ele sabe para que ele foi chamado, ele tem o coração dele centrado no Pai. Então, ele não se deixava abalar e não ficava batendo boca. E tem uma parte lá em Mateus 11:19 que fala assim: Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Então, como que as nossas obras, o que a gente deixa, o que a gente faz, dizem muito sobre nós também. Então, normalmente, quem critica não está fazendo isso aqui do que você está fazendo. Até a forma que o Vini respondeu à crítica, né? Ele respondeu bonitinho, assim, como empresário, então ele respondeu como empresa, mas como marido protetor também, né? Então ele não deixou de fazer o papel de marido. Foi muito bonitinho que ele falou assim: talvez você não saiba quantas coisas gratuitas a Ana faz levando o nome de Deus. E essa pessoa realmente não sabe. Mas é assim, o Vini falou como marido protetor, mas como Jesus, a gente não precisa nem se justificar. Porque as nossas obras estão sendo vistas por quem realmente vai nos julgar, sabe? Então a gente pode acalentar um pouco o nosso coração com relação a isso. E como que faz, então, que é o propósito dessa live, né? Como fazer, então, para a gente lidar a essas críticas de forma saudável? Sem deixar isso nos amargar, sem deixar isso crescer e virar uma coisa gigante, né? Para a gente seguir a vida com o coração leve. Então, primeiro, se vocês quiserem anotar, que eu acho que é um passo a passo legal, assim. Primeiro, a gente precisa de discernimento. E a gente só consegue discernir se a gente tirar a emoção, a ferida do jogo, daquele momento, que é o que a Ju falou lá no início. Por quê? Porque, gente, nem toda crítica é injusta. Tem crítica que é fundamentada, tem crítica que vai vir de uma pessoa que te ama e você vai precisar de humildade para prestar atenção e realmente ver se essa crítica tem fundamento. Tem algumas críticas que realmente elas nos moldam, tem críticas que a gente consegue aprender muito com elas se a gente tiver humildade. Mas é o que eu falei, a gente precisa ouvir essas críticas com o espírito. Quando a gente fala de discernimento, a gente está falando do espírito, ouvir com o espírito, e não com a ferida emocional. Porque assim, ó, tudo que está ligado a uma ferida emocional sua, que às vezes você nem sabe que você tem, mas você vai descobrir, da forma que você reage à crítica, você vai descobrir se aquilo ali vem de uma ferida emocional sua.
Quando tem uma ferida emocional e a crítica bate ali, ela fica, é um imã, atrai. Então você pode ter uma reação explosiva, você vai ter uma reação de querer se justificar e argumentar e tudo mais. É muito padrão do ser humano mesmo, né? Na hora que alguém te aponta alguma coisa, você nem consegue escutar e prestar atenção no que a pessoa está te falando. Você já está ali martelando na sua cabeça o que que você vai falar para rebater, para justificar, para argumentar. E aí vira uma conversa, uma DR sem fim, porque em vez de você escutar com o espírito e ficar calado e pensar por um tempo se aquilo ali faz sentido, não, a nossa necessidade de nos provar é muito maior. Ô, Aninha, tem um ponto-chave nisso que você está falando, e para mim é o coração dessa live. Hum, Toda vez que a gente recebe crítica, a gente pensa que o pecado é do outro, é daquele que está me apontando o dedo. Então, nessa relação, o pecado é dele. Só que por que a crítica dói? A crítica dói porque nós queremos ser perfeitas. E querer ser perfeita é a raiz de todo pecado, que se chama orgulho. É uhum, querer ser Deus, eu tomar o lugar dele. É daí que nasceu todo a raiz do pecado é essa. Eu não aceitar que eu não sou perfeita. Eu não aceitar que tem alguém acima de mim que não erra, mas que eu erro. Então quando a gente está nessa relação da crítica, a gente tem certeza que o pecado é do outro. Mas se a gente consegue olhar para nós e falar, por que tá doendo? Ah, tá doendo porque eu tô tentando ser perfeita. Tá doendo porque eu tenho orgulho em mim. Eu quero ser Deus. Eu quero ser aquele que não erra. Quando a gente entende isso e a gente aceita que Deus é Ele e que nós pecaremos, somos pecadoras, vamos errar todo dia, e é por isso que Ele foi para a cruz, para nos salvar, nos lavar, nos justificar, porque nós somos cheias de pecado e de limitação. Quando a gente aceita isso, a pessoa vai te criticar, apontar o dedo e falar: nossa, você errou. Aí você vai falar: eu erro. A minha natureza é errar. Mas eu tenho um pai que me lava, me justifica. Então, quando a gente para de enxergar só o pecado no outro, porque senão a gente vai viver uma luta, olhando para o outro e falando: viu como as pessoas são horríveis comigo? Como as pessoas são injustas? Como as pessoas. E aí a gente vai viver uma vida com foco nas pessoas. Quando o foco dessa vida é olhar para nós e para o nosso pecado. Por que eu tenho tanta necessidade de ser perfeita? Por que eu tenho tanta necessidade de agradar todo mundo? Porque eu quero ser Deus. Esse é o coração, né? exato. E quando a gente entende isso com a mente, né? A gente vai passar pelo primeiro processo de sentir e aí a gente vai discernir, que é a segunda, né? Que é o que a gente faz com aquilo que eu tô sentindo, né? Exatamente. E aí, Ju, é, muito sobre o que a gente falou lá em Provérbios 27:6, fala assim, ó, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, é o que a gente acabou de falar, né? Se a Ju, que é minha amiga, me faz uma crítica, eu sei que ela é uma pessoa leal a mim, eu vou prestar atenção. Agora, muitas vezes vai vir inimigo, inimigo entre aspas aqui, né, gente? Mas vai vir pessoas que às vezes nem querem tanto o seu bem, vão passar mel na sua boca e vão te enganar, ou vão te fazer acreditar naquilo que você nem é, ou vão tentar te desviar do seu propósito. Porque às vezes, quando vem uma crítica, assim, a algo que você está fazendo com tanto amor, isso, se você não está firmado em Deus, essa pessoa consegue te colocar em xeque, ela consegue te fazer ficar na dúvida se o que você está fazendo é realmente bom. Porque se uma pessoa está criticando, talvez não seja assim tão bom, talvez eu realmente não esteja fazendo do jeito certo. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque se a gente deixa a emoção tomar conta, a gente cai no engano. E a gente muda o caminho e a rota que a gente estava fazendo ali, ó, focada em Deus, por causa de uma pessoa, por causa de uma palavra mal colocada. Tem a ilusão, né, Aninha? A gente vem falando nas últimas lives, a gente falou de sonhos, a gente falou de dons e talentos. Então, a gente tem a ilusão de quando eu chegar nesse alinhamento de viver o sonho, o plano de Deus, meus dons e talentos, vai ser um caminho de flores. Porque aí eu vou usar os meus dons e talentos para servir o mundo, vai ficar todo mundo feliz, eu feliz, e quem está em volta feliz. E não,
Jesus é o nosso exemplo, você trouxe, né? Quer alguém vivendo mais um propósito perfeito que o dele, e não foi um caminho de flores, foi um caminho de espinhos. Uhum, literalmente É uma espinhos. edição, né? A gente acha que a gente vai entrar no caminho das flores. E aí, seguindo, que acho que é assim para a gente ir para o fechamento assim do que a gente queria com essa live, né? É justamente a gente aprender como que a gente pode blindar o nosso coração contra as críticas destrutivas. Porque com relação às críticas construtivas, aquelas que vêm realmente de pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, a gente não precisa se blindar. A gente precisa ter humildade para aprender com elas. Mas como que a gente faz para se blindar de críticas destrutivas? Então, a primeira coisa é firmar a nossa identidade em Cristo. E, gente, olha como que isso tem muito a ver com aquela live que a gente fez sobre o fruto do Espírito. Para a gente desenvolver o fruto do Espírito dentro de nós, a gente precisa, a primeira coisa, permanecer em Cristo. Então, quando a gente sabe que a gente tem um Pai que nos ama muito, quando a gente sabe que a gente está caminhando nesse sentido focado no céu, para desenvolver o nosso fruto do Espírito ali, primeiro que a gente tem domínio próprio, para não deixar essa crítica nos abalar, a gente tem mansidão se a gente precisar responder. Então, tá vendo como uma coisa vai puxando a outra? E quando a gente sabe de quem a gente. E quando a gente se coloca no lugar de filha, quando essa nossa identidade de filha de Deus não é abalada, a gente sabe que a gente tem um pai que nos protege, que nos justifica, que nos lava, como a Ju falou. Então a gente se blinda, a gente recebe a crítica, ela vai entrar em nós, mas a gente não vai se abalar, a gente vai continuar o caminho, sabe? Nossa, amiga, isso que você falou é tão profundo, porque a gente acha que isso é saber a nossa identidade é um aprendizado, que de repente Uhum. na minha cabeça eu vou saber a minha identidade. Mas o que você está falando é que a gente só saber a nossa identidade é decorrência de um relacionamento. Sim, Não é de algo que eu virei uma chave e de repente eu sei. É uma decorrência de algo que eu vivo. Então, se as críticas estão me abalando, me paralisando, me fazendo ficar indecisa, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou, dependo da minha mãe aprovar, eu dependo do meu marido, dependo dos meus filhos. Talvez o que está faltando não é um conhecimento, não é alguém te falar de quem você é filha, é você viver um relacionamento, né? sim. É você entrar mais em oração, mais em estudo da palavra, mais em entrega, mais em quebrantar o seu coração, pedir o Espírito Santo para entrar na sua vida. Então, é muito precioso isso que você. É, bom, deixa eu fazer um exercício com as meninas aqui, que eu acho que elas estão muito caladinhas hoje nos comentários. Ah, é que eu não tô vendo os comentários, né, amiga? Ou não? Não sei. É, Mas coloca nos comentários pra gente. Já chegou em você alguma crítica por algo que você sabia que você estava fazendo assim com coração, com entrega, e ainda assim você foi criticada? Comenta aqui, conta aqui alguma história, porque depois eu quero ler uma outra aqui pra gente falar sobre isso. Mas, gente, eu ia falar uma coisa, esqueci. Era uma coisa legal. Depois eu vou lembrar. Lembrei. Eu tô fazendo um acompanhamento pastoral. Tipo, eu acho que eu contei isso para vocês, como uma pastora super legal. E a gente está estudando sobre orfandade. Orfandade é você se sentir órfã, né? De pai vivo. É quando você realmente não sabe que você tem um pai e você se sente órfã. E aí, a gente trazendo isso para a vida terrena, o menino que está no orfanato, que foi abandonado ali pelo pai. Você pensa, um pai e uma mãe, né, um homem e uma mulher vão lá e vão adotar esse menino, vão dar um novo lar para ele. Mas esse menino, a identidade dele ainda é de órfão. Por quê? Porque ele não tem relacionamento com o pai e uma mãe. Aí, de repente, ele conhece um homem e uma mulher que vão ser o pai e a mãe dele. Vocês acham que vai virar uma chavinha na mente dele e imediatamente falar: Olha, agora eu sou o filho, eu sou o amado, eu tenho identidade, nossa, minha identidade é firmada, eu tenho um pai que me protege, uma mãe que cuida de mim? Não. A identidade dele ainda é de órfão. Ele só vai virar essa chavinha, gente, com intimidade, com relacionamento com esse homem e com essa mulher que vão cuidar dele. E isso leva tempo. não é o nome na certidão de nascimento. Não. Então, isso é a nossa relação com Deus, sabe?
leva tempo. Igual eu falei com vocês, o povo tá falando que eu tô no fogo de palha. Meu fogo de palha tá durando desde 2022, quando realmente eu decidi ter um Antes eu falava que eu, né, ia à missa e tudo, era católica, mas eu não tinha um relacionamento. Eu não sabia de quem eu era filha. Eu sabia que tinha um pai, que era pai de todo mundo, igual todo mundo sabe. Mas de 2022 para cá, eu comecei a ter um relacionamento de intimidade com Deus. E não começou assim, igual eu tô hoje. Começou tímida, aos pouquinhos. Deixa eu ver quem que é esse homem, deixa eu ver quem que é esse pai. E aí ele ia uma coisa, desistia, cansava, depois ia de novo, insistia mais um pouquinho. E é assim. Então, quando a gente sabe quem a gente é, e a gente só vai saber quem a gente é como identidade de filha relacionando, a gente passa a não temer mais essas coisas, sabe? E lá em Colossenses fala: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, quando a gente está sabendo, quando a gente está sabendo, não, quando a gente tem certeza que a gente está fazendo para Deus e não para os homens, é um outro ponto que a gente fica muito confortável de falar assim, mas é para Deus, então eu vou continuar fazendo. Inclusive, essa semana eu tava com tanta coisa na cabeça que eu cheguei a pensar, amiga, e você está sabendo em primeira mão, junto com as meninas, eu cheguei a pensar assim, gente, eu preciso abrir mão de alguma coisa na minha vida, porque não tá dando pra fazer tudo. Será que eu vou abrir mão do amiga de oração? Juro que eu cheguei a pensar. Que eu tava, assim, não tava tendo tempo no meu, sabe? Eu tava indo dormir à meia-noite, uma confusão. E aí eu falei assim, óbvio que não. O que é pra Deus eu não vou tirar. Eu vou tirar tudo, mas o que é pra Deus eu não vou tirar, porque o amiga de oração não é pra mim, não é pra Ju, não é pra vocês, é pra Deus. Então, isso eu não vou tirar. Por mais que às vezes, na hora que a gente tá montando a live, essa semana mesmo eu falei, vou montar a live na segunda-feira, pra nada a minha semana atrapalhar. Atrapalhar assim, né? Porque a vida vai nos engolindo e a gente vai deixando o que é importante pra lá. Então, eu coloquei na minha segunda, montar a live da amiga de oração, pra não me desviar. E, e tem uma outra coisa que eu queria deixar de mensagem para vocês, gente, até para vocês lerem, que é o Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque a gente está falando aqui sobre as pessoas que nos criticam, mas a gente também critica todo mundo, né? A gente às vezes não é tão mal assim, tão malvada assim, mas a gente critica aquelas pequenas criticazinhas do dia a dia que destrói ali, que vão minando os nossos relacionamentos, como alguém falou aqui nos comentários. Então, esse versículo vale muito pra gente, sabe? Às vezes, eu já até falei isso com a Ju, eu sempre oro pedindo para Deus botar um guarda na minha boca, para quando eu for ter uma conversa difícil com alguém, ou uma conversa com meu marido, com meus filhos, ou sabe assim, uma conversa com um funcionário, para Deus colocar sabedoria nas minhas palavras, porque eu sou muito espontânea, e quando eu vi, eu já falei. Mas a gente precisa até corrigir isso, porque era algo que eu ouvi a vida inteira. Ai, você é muito espontânea, você é muito sincerona, você não sei o quê. E a gente vai interiorizando isso e dizendo, eu sou assim mesmo, as pessoas vão aceitar. E não. Se a gente quer lapidar o fruto do Espírito em nós, hoje em dia eu tenho muito mais domínio próprio, eu tenho muito mais mansidão, eu tenho muito mais inteligência emocional e espiritual. Então eu não preciso ser o que eu ouvi a vida inteira. Então eu peço Deus para botar um guarda na minha boca, para da minha boca não sair palavra que fere. E dá muito trabalho, né, Aninha? Dá demais. Sentar com uma amiga, vamos supor, a gente vai almoçar juntas, nós duas. E aí a gente vai passar ali 1h30, 2 horas almoçando juntas. Dá muito trabalho a gente preencher esse tempo sem falar mal de alguém. Uhum. É muito difícil. A gente tem que ter outras coisas para a gente estar abastecida, para a gente poder falar, porque a gente piscou, escorregou, a gente cai nesse lugar de criticar os outros e assim é conosco. Da mesma forma que a gente faz, assim é feito conosco. Por que eu Uhum. recebo tanta crítica? Você critica também. Colhemos o que plantamos. É assim, né? Mas tem uma coisa que é maravilhosa para a gente poder ir caminhando para nossa conclusão, que é a gente saber que, diferente de todos os outros seres vivos que estão nesse planeta, o ser humano depende de outra pessoa para ajudá-lo a entender a sua identidade. Pensa nisso. A gente pode falar um dia só sobre identidade, porque isso é muito profundo. Mas os animais, um cachorrinho, um filhotinho de cachorro,
Se ele nascer e você separá-lo da mãe e de outros cachorros, ele vai crescer sendo um cachorro. Ele sabe fazer xixi igual cachorro, comer igual cachorro, cheirar igual cachorro, enterrar osso igual cachorro. A identidade dele de cachorro tá ali. Agora, se você pega um ser humano e separa ele da convivência com outros seres humanos, ele não consegue formar identidade. A nossa identidade, ela sempre vem de relações, ela é relacional. E onde é que está o problema? É que a gente foi feito para construir a nossa identidade com esse relacionamento, ó, com o nosso relacionamento vertical. É daqui que devia vir a nossa identidade. Tá lá no comecinho, gente, nas primeiras frases da Bíblia. Vocês foram feitos à imagem e semelhança. É assim que deveria ser formada a nossa identidade, nos relacionando com Deus. Mas quando a gente não tem relacionamento com Deus, e eu preciso de alguém para me falar qual é a minha identidade, eu começo a botar outras pessoas sentadas nessa cadeira e dando autoridade para outras pessoas formarem minha identidade. Mesmo que sejam pessoas até que me amam. Às vezes é minha mãe que vai formar minha identidade, é meu marido que vai formar minha identidade. Se o meu marido não falar que eu tô bonita, eu não sou bonita. Se o meu chefe não falar que o meu trabalho tem valor, ele não tem valor. Se o meu filho não falar que eu sou excelente, não tem valor. Por quê? Porque a gente está tirando Deus da cadeira de ser aquele que molda a nossa identidade, porque dependemos, nós não somos autossuficientes em formar a nossa identidade, dependemos de alguém. E a gente tira Deus dessa cadeira e coloca pessoas. Vai dar errado. Pessoas criticam, nós criticamos. Então, quando a gente entende isso, a gente vai curar amanhã? Nossa, não vou mais ligar? Não. Mas você vai passar a lidar com isso buscando agir de uma forma diferente. Isso vai te ajudando aos poucos a curar essas dores das críticas, né? Sim. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo, estão absorvendo? E no ponto que a gente quer falar com relação à Bíblia mesmo, o que que a Bíblia nos ensina sobre isso, comenta aí pra gente. E agora o último ponto é como Jesus agiria em nosso lugar. Porque a gente sabe, assim, olha, quando eu li os evangelhos e vi The Chosen, e qualquer coisa que eu leio sobre a vida de Jesus, é tão bonito ver o padrão do comportamento de Jesus, né? Se a gente for, sei lá, fazer uma análise comportamental de Jesus, é tão bonito ver como que ele agia. Primeiro que ele não batia boca, né? Era tão educado, não batia boca. Mas ele falava com firmeza e com mansidão, mesmo quando ia criticar. Criticar não, que ele não criticava, mas assim, quando ele ia discipular, quando ele ia chamar a atenção, sabe? Quando ele ia mostrar para aquela pessoa que ele não estava fazendo algo certo, ele falava com firmeza, mas com muita mansidão. Então, era o padrão do comportamento de Jesus em todas as partes da Bíblia e nos filmes que a gente vê e tal. Eu acho que as pessoas retratam muito bem isso, sabe? Eu falo dos filmes porque é uma forma da gente ver ali uma representação, né, viva do que era Jesus. E muito importante é que ele confiava muito que o pai dele, que Deus, conhece o coração dele e as intenções dele. Então, quando a gente sabe das nossas intenções e a gente sabe que Deus sabe das nossas intenções, quando elas não são mentirosas e nem fantasiosas, a gente fica em paz e consegue agir como Jesus. Então, essa semana, por exemplo, eu tive várias situações muito difíceis para resolver, para lidar, e conversas difíceis. Gente, parecia que não ia ter fim. E em todas elas, assim, eu acho que eu nunca conversei tanto com Deus como essa semana. Falando isso, falando, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe das minhas intenções, então eu te peço, crie uma situação para que isso seja resolvido, Senhor, para que isso não precisa partir de mim, porque é algo que está sendo sofrido e tal. E, gente, Deus preparou todas as situações. Sabe? Ó, essa semana eu entendi de forma assim na pele o que que é entregar o fardo e deixar Deus resolver. Por quê? Não é eu delargar e falar e deitar aqui e falar assim, Deus, resolve aí, querido, tô com muita preguiça, eu tô cansada. Não. Eu tava fazendo, eu tava me movendo, né? Mas não só pelo fazer, mas pelo ser, que é muito mais importante. Então eu estava fazendo debaixo da autoridade de Deus, tudo. Então tudo eu pedia permissão, tudo eu pedia
sabedoria, tudo eu pedia informação para ele, sinais, o que fosse. Pedia paz, pedia de filha mesmo, filhinha, pedindo o pai as coisas. E, gente, ele arquitetou tudo. Sabe, no final da semana, assim, ontem, né, que nem acabou a semana ainda, mas eu virei pro Vini e falei assim, como que dessa semana Deus fez tanta coisa, né? Arquitetou tanta coisa. E a única diferença, gente, foi porque eu fiz essa oração de Senhor, o Senhor sabe meu coração e sabe das minhas intenções. Me ajuda. Eu me senti, eu acho que nunca teve uma semana que eu me senti tão filha por tudo que ele arquitetou e preparou e eu só segui. E eu só precisei seguir. Levantou do trono e deixou ele sentar, né? Exato. E aí, quando Jesus foi criticado, caluniado, injustiçado, ele permanecia o quê? Focado na missão dele. Ele não desviava do caminho e falava assim: nossa, é mesmo, Fulano falou que eu tô mentindo, nossa, é mesmo, Fulano falou que eu não sou o Messias. Não, gente. Ele simplesmente permanecia focado, ele estava nem aí. Tem uma passagem que fala de quando os romanos pararam ele e os discípulos, né? Eles estavam fazendo uma caminhada e os romanos obrigaram eles a levarem as bagagens dos romanos e as armaduras, aquelas coisas pesadas, e eles acharam que eles iam reclamar, que Jesus ia criticar, ou ia, sei lá, e Jesus vira e fala: tá bom, a gente vai, a gente caminha o dobro, tipo assim, né? Daqui. E assim, por quê? Porque ele sabe de quem ele é filho, e ele sabe que às vezes, se esse peso tá vindo agora, é porque mais ali na frente vai aliviar. E assim, uma coisa que eu aprendi muito é que quando a gente se coloca disponível para Deus fazer o que Ele quiser da nossa vida, gente, a gente é muito mais abençoado. Essa semana também eu falei isso, ó Deus, se for para o Senhor fazer isso, pode fazer. Eu tô aqui, ó. Pode fazer o que o Senhor quiser. Eu tô aqui. Se eu tiver que fazer isso, eu não vou contar aqui, porque é muito íntimo, assim, mas eu falei, se eu tiver que fazer isso, eu faço. Se eu tiver que fazer aquilo, eu faço. Se eu tiver que, nananã, eu faço. O que o Senhor quiser, eu tô aqui, disponível. Pode fazer. Aí, gente, Deus vê que você realmente está ali, ó, para Ele, tá vivendo mesmo o propósito, e aí Ele alivia. Ele vai falar: essa filha tá aprendendo. Ela tá sendo humilde, ela não tá precisando de mais lapada. Ela tá aprendendo. Deixa eu aliviar. Porque enquanto a gente não se bota humilde para aprender, a gente continua, Deus vai continuar, ele vai continuar repetindo situações na nossa vida até a gente aprender, até a gente se lapidar. E agora, muito importante que a Bíblia fala isso, em alguns momentos Jesus se retirava. Lá em Lucas 5,16 fala: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Porque se proteger, se retirar também é sabedoria. Às vezes, gente, no calor da emoção, você vai criticar. Às vezes é melhor você se calar, ouvir quietinha o que estão te dizendo, se retirar, orar, organizar suas emoções, para depois você vir conversar, para não jorrar um monte de merda na pessoa, né? Ou até em você mesmo. Então, se até Jesus se retirava para se organizar, para orar, quem somos nós para não fazer isso, né? E uma reflexão final agora é uma frase que eu falei lá no início. Nem todo mundo vai entender o seu chamado, mas o céu já aprovou aquilo que você carrega. Então só vai. E aí, quando a crítica vier assim pesada e você se sentir triste, você vai se perguntar três coisas. Na verdade, você vai perguntar ao Espírito Santo. Eu até vou mandar isso no PDF depois da live, que a gente manda com resumo lá no grupo, para vocês não esquecerem. Mas se quiser anotar, você vai perguntar três coisas para o Espírito Santo. Espírito Santo, essa crítica me ensina ou ela só me fere? Eu tô falando para perguntar para o Espírito Santo, gente, porque se a gente pergunta para nossa mente errada e ferida, nosso coração ferido, a gente vai receber respostas feridas e erradas. Então pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, essa crítica me ensina ou ela só me fere? Espírito Santo, essa dor vem de algo que eu preciso curar aqui dentro ou algo que eu preciso só ignorar? E o terceiro, Espírito Santo, eu estou mais preocupada em agradar a Deus ou em me justificar diante dos homens? Quando você se faz essas três perguntas, você vai sentir paz nas respostas ou não. Se você não sentir paz nas respostas, é hora de ser mais humilde e ver onde é que você está precisando mudar e o que que você pode aprender com essa crítica. Tá bom?
E a gente entender que as críticas não definem o nosso propósito, né? Que se Deus nos chamou, a gente precisa entender que é a Ele que a gente serve, a mais ninguém. Na hora de escolher a música dessa live, amiga, eu fiquei muito na dúvida. E eu escolhi duas. E lá no PDF eu coloquei as duas. Foram duas músicas que falaram muito comigo. Uma é aquela Não Pare, da Midian Lima, que fala assim: Não pare, quem cuida de você não dorme. E a outra é uma que chama Tá Chorando Por Quê? Quando a gente, logo lá em 2022, né, quando a gente conheceu mais Jesus e começou esse relacionamento, vim e escutava essa música todo santo dia. E é uma música muito linda. É que fala, tá chorando porque se você tem um Deus. Você conhece essa? É linda, né? Então eu coloquei as duas lá no PDF para vocês escutarem, que são duas músicas que falam muito comigo e falaram muito comigo essa semana. E é isso tudo, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto falou muito no meu coração essa semana. E eu e Ju combinamos da gente fazer lives mais curtinhas, para que vocês consigam ficar até o final, para que mais pessoas consigam assistir também. E acho que conseguimos Hoje cumprir hoje. outros melhoramos. Vamos conseguir. Vamos consumar. Hoje a gente melhorou. A gente conseguiu terminar em 1 hora. A gente quer fazer ainda É, mais curtinha. Vamos ver se a gente consegue. 10 minutos depois por causa do áudio. Então, Ah, é verdade. é. Então a gente foi bem. É. Meninas, então, olha só, a gente continua o nosso papo, a nossa troca lá no nosso grupo do WhatsApp. Espero vocês lá. É, o que a gente pode guardar em nossos corações é que a crítica é uma marca de quem está vivendo intimidade com Deus. Se a gente abrir a Bíblia do começo ao fim, todas as pessoas que optaram por escolher a vida com o Senhor foram pessoas que a crítica na vida delas aumentou e não diminuiu. Então, a nossa. O mandamento é que a gente não tome a forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo. Então, a gente está tomando uma forma diferente do mundo, isso vai ser criticado, isso vai ser mal visto, mas a gente, percorrendo os passos que a Ana disse, chamando o Espírito Santo, para nos dar humildade, para nos ajudar a ter discernimento, a gente vai usar as críticas ou como combustível para nos mostrar, tá no caminho certo isso aí, ó. Se o mundo tá criticando, é porque tá chegando mais perto do que Deus quer para você. Ou como um termômetro para que a gente possa corrigir a rota e com humildade entender que a gente não é Deus e várias vezes a gente vai precisar corrigir a rota. É assim que é. Eu espero que esse nosso encontro tenha sido tão rico para você quanto foi para nós. Um beijo e até semana que vem. Mais algum recado, Aninha? Só esse mesmo. Quem não tá no grupo, comenta na live a gente mandar o link depois. Daqui a pouco eu mando o resuminho lá. E siga o nosso YouTube para você ver as lives lá, tá bom? E também o Instagram, @amigas de oração. A gente precisa ter 1.000 pessoas lá para Grupo, começar a fazer live de lá, tá, grupo gente? Amigas de Oração. Ah, é @grupo Amigas de Oração. Nos ajudem a chegar em 1.000 pessoas para a gente poder fazer as lives de lá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Até!